Ele nasceu na Alemanha e ainda na infância, orientado na Igreja Católica, conheceu o carisma de Chiara Lubich e a pobreza de São Francisco de Assis. Estudou teologia em Petrópolis, Rio de Janeiro, e chegou à paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá, em 79. Nos anos 80, deu início à obra que começou acanhada numa esquina da cidade e anos depois se espalhou pelo mundo afora. O Arena Livre tem o prazer de receber Frei Hans Steppel, coordenador da Fazenda da Esperança, uma comunidade que no tripé espiritualidade, trabalho e convivência recupera pessoas dependentes de drogas. Conosco nesta arena os deputados Jorge Rato, do PMDB, Donizete Braga, do PT, Afonso Lobato, do PV e Orlando Bolsoni, do PSB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo à TV Assembleia. Vamos falar um pouco deste tripé que eu disse na abertura do programa: trabalho, espiritualidade e convivência. É possível com essas forças recuperar espíritos, recuperar pessoas? Sem dúvida, importante que a pessoa quer, mas se ela se coloca à disposição, e todos que querem entrar na Fazenda devem escrever uma carta e logo nós dizemos como funciona. A espiritualidade significa concretamente de manhã escolhemos uma frase do Evangelho e durante o dia tentamos vivê-la. Depois eles trabalham 8 horas por dia, para depois, quando sabem trabalhar. Precisa aprender essa disciplina e descobrir a alegria também do trabalho, não é algo negativo, é positivo. Depois eles vivem juntos, em casas com máximo 14, para poder sentar na mesa, conversar e viver no espírito de família, onde assumem responsabilidades, onde aprendem a viver junto, perdoar, recomeçar, porque muitos não têm família. Um grande número, os pais são separados. Sim. Bom, nesta bancada comigo, deputados que integram a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack. O coordenador está aqui ao meu lado, deputado Donizete Braga, que inclusive conheceu o trabalho da Fazenda da Esperança, sua primeira intervenção. Bem-vindo, deputado. Cumprimentar, Jorge, você, saudar aqui os colegas Bolsoni, Afonso Lobato e Jorge Rato, e saudar o Frei Hans. Eu tive a felicidade de conhecê-lo, graças pela insistência do amigo Afonso Lobato, que assim que nós instituímos a Frente Parlamentar e começamos a discutir a questão das drogas, a Fazenda da Esperança foi uma missão que foi muito comentada. Eu, pessoalmente, Jorge, não conhecia, e ali eu pude estabelecer, inclusive, um paradigma que hoje é muito questionado por pessoas que talvez não conheçam, essa coisa do manicômio que existia antigamente e que tinha toda uma violência, e hoje as comunidades terapêuticas, mas especialmente a Fazenda da Esperança, me inspirou uma feliz realidade de que nós possamos integrar essa questão quando o Frei coloca, né, de você não só estabelecer critérios, mas o trabalho, e ao mesmo tempo a Fazenda da Esperança não tem muros lá, Jorge, não tem portões, ou seja, as pessoas que procuram têm critérios que têm que ser previamente estabelecidos, mas eu percebi, Frei Hans, que lá vocês conseguem fazer etapas de começo, meio e fim. Eu gostaria que o senhor pudesse aqui me dizer das pessoas que procuram a Fazenda da Esperança em termos de recuperação. Nós sabemos que para recuperar um dependente químico é de 6 meses a 12 meses. Né? Hoje já conseguido atingir, né, um patamar importante, né, nessa questão da recuperação? Nós temos hoje 80 fazendas, são mais de 3 mil jovens que vivem conosco. Todos pedem ajuda. Eles devem escrever uma carta, dizer: eu sou dependente, eu preciso de ajuda. Se ele não quer, não tem jeito de ajudar. Os pais querem, isso eu sei, mas ele precisa querer. Se ele quer, nós dizemos como funciona. Antes de ele entrar, ele vai saber, por exemplo, não pode fumar, não tem bebida, não tem cigarro. Familiares vêm só depois de 3 meses. 3 meses depois? Sem visita. Sem visitas. Isso foi uma experiência que a gente descobria ao longo dos anos. No início tinha visita logo, mas a maioria foi embora. Tinha saudade, então aumentamos. 3 agora é o tempo que eles criam raízes na fazenda e a família também se cura um pouco desses choques todos que eles passaram. Foi um grande sofrimento.
Então, 3 meses positivo. Mas, mesmo eles não se vendo, nós temos já contato com as famílias. Eles são preparados. Muito importante, porque sem a família é muito difícil. Ele volta depois à família, então precisa ter este contato. Depois eles chegam e nós dizemos logo no início, o passado não nos interessa. Você só no momento presente vai construir um futuro diferente. Precisa agora parar de chorar, ninguém me ama, eu fui abandonado. Não. Começa a sair de si. E aqui o Evangelho ajuda. Todas as frases do Evangelho só falam amar o outro. Em uma frase onde eu posso dizer, coitado de mim, ninguém me ama. Mesmo frases difíceis, como amar os inimigos, etc., precisam ser vividos. E é possível. E quando eles começam a viver, uma coisa extraordinária. Esses dias, por exemplo, um jovem que vem dos Casa Fundação, ele disse, Frei, eu fiz uma experiência que me deixou muito contente. Eu disse, que houve? Ele disse, é um coordenador que trouxe mais alguns, e quando eu vi ele, me lembrei que apanhei muito dele. E eu tinha uma raiva. Mas depois a frase do Evangelho que estavam vivendo, amar os inimigos. Então ele me contou esta luta dentro dele, né? A raiva, a lembrança, mas a frase, amar o inimigo. Ele disse, eu fui ao encontro dele, disse, você sabe que eu tenho raiva de você, você é meu, mas eu vou te perdoar. E deu um abraço nele. Depois ele olhou para mim e disse, Frei, você não sabe que alegria experimentei. Estou feliz que consegui viver a frase. Então, este jeito de levar o outro, fazer passos, de ser fiel ao amor, isso para mim é a recuperação. Deputado Orlando Bolsoni. Primeira satisfação de estar com o nosso coordenador Donizete Braga, Padre Afonso, deputado Jogiato, e na presença do Frei, cujo trabalho admiramos de longa data. O senhor fez uma referência especial à questão do tripé. O senhor vê possibilidade que às vezes se discute, em especial no meio científico, há possibilidade, no seu modo de ver, da recuperação sem ter um forte apoio da espiritualidade? Eu sou sujo de falar muito disto, mas eu digo, eu não acredito na recuperação quando não se resolve os problemas mais profundos, e esses são os problemas espirituais. Nós esquecemos hoje esta parte e queremos resolver tudo com a parte científica, que tem seu valor, eu não estou contra, mas os problemas mais profundos estão no interior, no espiritual. E se alguém no inconsciente não consegue, por exemplo, perdoar os pais, ele não vai se recuperar. É difícil. Eu me lembro um dia, um jovem me contou sua história, triste, 2 horas, nunca ouvi coisa igual, foi usado pelos pais na pornografia desde de criança, é um absurdo. Depois ele me disse, Frei, está entendendo que eu tenho raiva e ódio dos meus pais? Claro, eu estou entendendo, mas eu não posso te dispensar de viver o Evangelho, porque Jesus disse, ai daquele que muda 1, eu não posso mudar o Evangelho. E o Evangelho é muito claro, amar os inimigos, perdoar, fazer bem quem te faz mal, etc. Ele me disse, impossível, não vou conseguir. Eu disse a ele, lógico, é difícil. Por isso, Jesus nos deu muitas oportunidades de ajudar. Tem a Eucaristia, quem acredita e católico. Tem também a possibilidade de abraçar a cruz. Em cada cruz, Jesus está no outro lado. E você pode contar com ele, ele vai te ajudar. Se ele te perde um passo deste, você pode contar com ele. No final, ele diz, eu vou tentar. Eu vejo hoje um rapaz diferente. Se ele não perdoa, ele vai eternamente dizer, eu fui prejudicado. É verdade, mas nós não podemos esquecer, Deus colocou em cada um a capacidade de amar, de recomeçar. Nós somos gente, não somos animais. E isso é importante. E quando alguém vive esta parte profunda, depois o resto se resolve.
Para mim, quando na parte espiritual não vai bem, depois vem a parte psíquica, se manifestam as doenças, depressões. Isso para mim é uma lâmpada vermelha para corrigir algo no profundo. Se não corrigirmos, depois vem as doenças físicas, e aqui eu não vejo recuperação fora desta parte espiritual profunda. Deputado Padre Afonso Lombato, bem-vindo. Gostaria de cumprimentar o Frei Hans. Eu acompanho o trabalho do Frei Hans há muito tempo, é vizinho lá da nossa cidade de Taubaté, Guaratinguetá. Parabenizar pelo trabalho. Duas perguntas, cumprimentar os nobres deputados. Duas perguntas. Primeiro, droga é questão de polícia ou questão de saúde? E a segunda, a burocracia do Estado. A gente tem conversado e o senhor tem se sentido muito mal quando se exige muita coisa, uma burocracia para se conseguir, por exemplo, uma parceria com o Estado, uma parceria com o governo federal. E quando o senhor colocava essa questão de religião, a gente sente que parece que existe um certo preconceito quando se usa a religião no tratamento de dependentes químicos. Gostaria que o senhor comentasse isso. Muito bom. São duas perguntas importantes. Eu penso, se conseguirmos atender estes jovens e recuperar pela saúde, pelas comunidades terapêuticas, é muito melhor. Tem alguns casos que a polícia tem que entrar porque já são pedidos, mas mesmo assim precisamos, nas nossas cadeias, ter um tratamento mais humano, mais digno, mais eficaz. Não basta simplesmente prender e tratar como animal. Ainda mais quando a droga entra no presídio. Claro, constantemente entra. Todos conseguem, isto é óbvio. Mas isto, eu penso, devemos fazer tudo para ajudá-los, para não precisar chegar a este ponto. Mas quando é necessário que a polícia precisa entrar, e isso existe, também na cadeia devemos trabalhar diferente. Nossas cadeias é uma vergonha nacional. Eu estive em alguns que depois noites não conseguia dormir, só pensar como eles são tratados e que jeito eles vivem. Tanta gente junto e eu nem quero contar porque é triste demais. Isso eu não faço nem com os animais. Então precisamos fazer algo nesse sentido. E aqui tem algumas cadeias a par que tudo que já sei, que eu acho existe possibilidade. Só precisamos investir. A outra pergunta... Burocracia. Como? Sobre a burocracia. A burocracia é terrível. É uma coisa de louco. Eu sempre digo, parece eu quero algo. Quando vou lá, precisa pedir, humilhar, esperar, sempre visto como fosse ladrão. Todo mundo neste país agora parece ladrão. Tem alguma coisa de alguns órgãos não são sérios, agora já logo todo mundo não é sério. No país sempre muda. Uma vez os políticos, o Estado não presta, depois as comunidades não prestam. Não pode ser deste jeito. A calamidade pública que está atrás da droga, todo mundo sabe. Onde eu vou, as mães vêm chorando, pedindo, em todo lugar. Então eu não estou pismola, nem para comer, nós trabalhamos. Nossas fazendas são autossuficientes. Nunca eu fui atrás e pedir para comida. Nós sabemos trabalhar. Eu estou dizendo ao governo, vocês querem resolver a droga? Querem resolver o problema da crack, tirar mais gente das ruas? Me dá condições para construir mais casas. E assim eu posso acolher mais gente. Eu não peço mil coisas, peço algo para poder atender aquilo que o Estado deveria fazer. Agora, quando se dá uma verba, é demais como se exige licitações e tudo. Eu acho, não consigo entender que a questão da crack vale menos do que um jogo de futebol. Uma Copa vale mais. Uma Copa não precisa licença, nem precisa dizer quanto gasta, pode gastar quanto quiser. Isto por 15 dias, gente, não é possível.
É o jogo que termina. E aqui está em jogo vidas, 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 todos os dias. Infelizmente já costumamos ter notícias, tanta gente morre, e nós costumamos. Mas eu penso, tem que acontecer algo, não tenho dúvida. Aliás, o senhor falava da Copa, a própria Copa tem como patrocinador, né, a cerveja e acaba incentivando aí ainda mais. Eu acho que nós estamos caminhando na contramão, a gente precisa rever alguns conceitos. Deputado Jorge Rato, bem-vindo à Arena Livre mais uma vez. Frei Hans, seja bem-vindo a este programa, a Assembleia Legislativa. O senhor que recebeu tão bem a frente parlamentar, Donizete Braga, o Afonso Lobato, o deputado Bossoni, viu, Jorge, foi maravilhoso. Eu que queria conhecer há muito tempo a Fazenda Esperança, eu tive lá, saí de lá com uma impressão assim, muito grande, de muita esperança. Verdadeiramente muita esperança, porque a gente viu que uma estrela que nasceu lá na Alemanha veio para o Brasil e alojou aqui em Guaratinguetá, está iluminando muitos adolescentes, os dependentes químicos que precisam dessa ajuda, precisam desse auxílio, né, da Fazenda Esperança. Com as fotos, inclusive, aí, viu, deputado Jorge? Estou vendo aqui, nós tivemos lá muito... Vamos mostrar, inclusive, essa visita que a comissão fez, que muito a Frente Parlamentar fez. Parabéns. E eu queria dizer ao senhor, nesse tripé do trabalho, laboterapia, que é extremamente importante, nós vimos lá os internados, os internos, os pacientes, né, trabalhando, produzindo, tendo amor ao trabalho e aprendendo. E certamente sair depois até com uma profissão, né? E essa espiritualidade que é fundamental, porque a gente costuma sempre dizer que quem tem Deus no coração não pratica delito, não vai para a violência, né? E não vai para a droga. Então, e finalmente a convivência, que lá é uma harmonia muito grande, né? A prática do esporte, aquela convivência toda, a distribuição da tarefa, quer dizer, algo maravilhoso. Então eu queria perguntar para o senhor, qual é a porcentagem de resultados positivos daqueles internados, né? E uma outra pergunta, eu vim de Guaratinguetá sonhando que a gente pudesse colocar uma Fazenda Esperança aqui na cidade de São Paulo, né? Não sei se o senhor conhece a Cracolândia, nós estivemos lá com a frente parlamentar, aquilo avilta qualquer ser humano, aquilo constrange qualquer ser humano. Eu acho que constrange o prefeito, o Kassab, o governador. E eu queria ver do senhor se há possibilidade, quem sabe, ter uma Fazenda Esperança para a gente acabar, né, tirar da Cracolândia aquelas pessoas que estão na promiscuidade, que às vezes lá nem animal tem, não convive, tamanho, o odor, a promiscuidade, né? E quem sabe a gente podia colocar talvez em Parelheiros, algum bairro mais distante, e colocasse aqui na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Hemisfério Sul, uma Fazenda Esperança. Certo. Nós já estamos há alguns meses trabalhando na Cracolândia com nossos aqueles que saem da fazenda, então eles se encontram em grupos, chama Grupo Esperança Viva. E eles vão à noite lá, ficam na tenda e tem muito contato com estes jovens, e depois levam eles para Guaratinguetá, ficam um dia lá, jogam futebol, e aqueles que querem, não é tão fácil tirar eles, porque muito gostam desse ambiente, parece esta liberdade, mas aqueles que querem, depois trazemos para Guaratinguetá, e de lá depois mandamos para diversas fazendas. Já mais de 30 tiramos deste lugar, este ano, que estão conosco e estamos distribuindo para não criar uma outra Cracolândia dentro da fazenda. Então é importante este método. Mas nós estamos abertos para todos os lugares onde nos chamam e tem terra e cria infraestrutura, nós vamos analisar e vamos, na maneira possível, assumir. No momento temos 30 fazendas. Ontem esteve em Porto Seguro para ver mais uma e realmente nós estamos assumindo. E aqui gostaria de dizer uma coisa que precisa entender: a Fazenda da Esperança
não tem funcionários, sentido como o governo ou outros. Nossos responsáveis das fazendas são vocacionados. E por isso não é eu sozinho faço. São hoje mais de 500 que doam sua vida totalmente a Deus e neste serviço para amar os que mais precisam. Na história a gente sempre vê, quando tinha uma necessidade grande, Deus manda um carisma, uma resposta, e dá uma graça muito especial para as pessoas que Ele escolhe, porque Ele tem interesse de dar uma resposta. E aqui a diferença da Fazenda da Esperança com muitos outros, porque não todos, muitos são obras sociais, que têm funcionários, fazem um belíssimo trabalho, mas no nosso caso se trata de um carisma. É uma resposta profunda de Deus a um problema. E por isso tem tantos vocacionais. E graças a Deus este grupo está crescendo sempre mais e por isso podemos atender sempre mais fazendas. Para fechar esse bloco, Frei Hans, pois não, deputado. Só para... Qual a porcentagem de sucesso que tem dos internados? Aqueles que terminam o ano entram no computador e nós podemos acompanhar, tem mais de 80%. Fizemos estudos com a Universidade de Bragança, a Universidade de Porto Alegre, que nos acompanhou durante 5 anos, e também a faculdade lá, a Universidade em Colônia, na Alemanha. E todos passam em cima de 80%. Resultado altamente positivo, parabéns. Positivo. Isto por causa, nós trabalhamos com os pais e tratamos o raiz, não só a droga, o raiz, e depois acompanhamos eles nos grupos da Esperança Viva. Parabéns. Frei Hans, um pano rápido, só para fecharmos esse bloco, a fazenda, fazendamente dito, o espaço físico, é uma tentativa de levar o ser humano para o meio rural, ou seja, quebrar esse elo que existe com as cidades, com as urbanidades, ou seja, levar a pessoa para a vida simples no interior? Eles têm que sair do ambiente onde eles vivem, senão a tentação é muito grande. Também os traficantes não querem perder de qualquer jeito os seus fregueses. Então a gente tira do ambiente, por isso às vezes tem uma fazenda numa cidade, mas o povo daquela cidade, em geral, mandamos para outras fazendas. E aqui temos a possibilidade, porque são muitas, então a gente pode, nesse sentido, cuidar bem para não ter o perigo de ser tentado pelos traficantes. No próximo bloco, o senhor vai falar mais sobre a multiplicação da Fazenda da Esperança em outros estados brasileiros, em outros países, inclusive. O Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Frei Hans, da Fazenda da Esperança. Eu passo a palavra ao deputado Donizete Braga, que tem em mãos a cartilha A Droga Não Me Usa, Sou Mais Vida. Eu vou falar ao longo do programa sobre esse trabalho da Frente Parlamentar de enfrentamento ao crack, mas, deputado Donizete Braga, sua pergunta, Frei Hans. Frei Hans, uma questão que nós temos debatido, né, em qualquer política pública, é mais barato prevenir a prevenção do que você depois remediar para você recuperar os dependentes químicos. Acho que esse é um conceito que nós temos debatido muito com o governo federal, né? É importante que o governo federal entre nessa luta e a mesma coisa o governo do estado, porque nós temos a questão do crack, como bem pautou na pergunta o Afonso Lobato, né? Nós entendemos que é uma questão de saúde pública, mas o que nós percebemos é que falta uma articulação, uma integração do governo federal com os estados e municípios, né? A pergunta que faço é o seguinte: qual o custo hoje, né, para atender um dependente químico na Fazenda Esperança? A per capita, como que é essa relação financeira, a família ajuda, o poder público tem um auxílio, para entender, né, até para a gente debater um pouco, né, a prevenção do tratamento em si. No nosso caso um pouco diferente do que muitos outros, porque nós não temos custo ao longo do ano, é gratuito. Tem uma entrada onde eles ajudam as despesas que nós temos antes de os jovens chegarem, tem um escritório, toda a parte burocrática, e também se alguém sai tem que pagar passagem, se precisa no médico, essas despesas
eles pagam 3 salários mínimos, nada. Depois não custa durante o ano nada. Agora, para os pais não ficam também fora, nós pedimos que eles levem uma cesta de produtos no valor de 1 salário, coisas que os filhos produziam, queijo, mel, outras coisas, eles levam e vendem. Okay. Então não custa. E o filho diz, graças a Deus, meu pai não paga mais para mim. Eu estou independente. Mas ele não me jogou lá. Ele está junto, está me apoiando, está ajudando a vender os produtos. Então isso ajuda. Mas nós temos mais ou menos a despesa de 1.000 e pouco por interno, depende se é do norte ou no sul, mas a maior parte nós conseguimos com o nosso trabalho. Então nós trabalhamos, e produção, nós temos produção, água sanitária no norte de Açarola, que nos até para a Suíça. Então temos produção séria, não é? Com fotos, inclusive, de oficinas só. Em operação aí, né, Frei? Realmente eles trabalham e Nós vivem do aí, Jorge, trabalho. a parte de reciclagem que eles fazem com Fazemos plástico, do plástico lixo. coxos para Coxinhas. o setor de fazendas, né? Para Fazendas, também para pesca, e aqui se vende os produtos. Então nós Essa é uma oficina vivemos também. A o nosso marcenaria, trabalho. A marcenaria que Marcenaria nós tem vários trabalhos. Todas as fazendas têm algo onde eles trabalham, produzem e vivem disto. Por isso não tem despesas nesse sentido. autossustentável. Nós conhecemos também, Jorge, uma obra que está sendo feita, que é um polo esportivo gigante, que vai ser utilizado também, uma piscina, né? Quase olímpica, né, Frei? Sim. Aí está. O Estado ajudou, porque nós temos mais de 300 jovens em Guaratinguetá, parte masculino e feminino. Isso é uma energia, precisa ter espaço para eles gastar esta energia, principalmente quando chove. Então o esporte complementa esse trabalho de recuperação. Ajuda muito. Esporte também, aqui eles aprendem de viver junto. Muito importante o esporte. Deputado Orlando Bolsoni? Eu vou colocar 2 questões de forma objetiva. Uma, o senhor conhece a situação da Cracolândia. É aquela pessoa que se nega terminantemente de deixar a Cracolândia tal qual os colegas aqui nós tivemos oportunidade de ver. Há uma discussão, então o que se fazer? Deixa essa pessoa sabendo que dificilmente essa pessoa vai deixar aquela situação. O senhor mesmo acabou de relatar qual que seria, como que seria abordar esse isso. E depois outra paradoxal, como que o senhor descobriu o seu carisma, o que o levou dentro dos irmãos franciscanos, o que o levou a se dedicar à questão da droga? A primeira pergunta, sem dúvida, tem casos onde tem que entrar o poder público com uma certa firmeza, porque se alguns já estão doidinhos por causa da crack e fazem qualquer coisa, andam nua na rua ou fazem outras coisas, aqui precisa entrar saúde, precisa ver como ajudá-los com a psicologia, a medicina, ou até também, talvez com uma certa força de tirar eles deste ambiente. Não tem outro jeito. Mas, mesmo tirando, às vezes, na força, pode acompanhar e ver se é possível recuperar, porque, às vezes, tem chance. Então, isso é importante. Agora, em relação à minha vocação, desde de pequeno, eu fui educado por meus pais, depois da guerra, de pensar muito nos outros. Existia uma grande solidariedade e por isso também a Alemanha sobreviveu. Muita ajuda mútua, foi muito bonito. Isso eu aprendi desde de criança. Eu acho sempre, se alguém é muito rico, falta de inteligência de investir algo no bem comum. A escolha do enfrentamento às drogas, o que o levou a... Então eu me tornei franciscano e como franciscano, naturalmente São Francisco vivia a palavra, ele disse que os frades deveriam viver o Santo Evangelho. Isso era a primeira regra, depois ele foi obrigado a escrever um pouco mais.
Mas eu, na paróquia, então, tentando viver assim, acolhi mães solteiras, meninas grávidas, acolhi crianças abandonadas e apareceram drogados. Então, acolhi também. Porque, para mim, tudo que você faça ao próximo, faça a Jesus. E aqui eu entrei em contato com essa problemática. E Nelson, um jovem da paróquia, ia na esquina, se encontrava, também por causa do Evangelho, e alguns pediam. E nós não sabíamos o que fazer, então dizíamos a eles, vocês não querem viver como nós? E aqui foi para mim uma surpresa. Eles viviam com radicalidade o Evangelho e encontraram uma alegria. E a droga não era mais problema. Hoje vejo, às vezes, muito mais difícil depois se libertar de tanto egoísmo, de tantas formas de egoísmo, que são outras drogas, do que a própria droga. Eles conseguem rápido, porque encontram algo que vale mais. Isso é importante. Afonso Lobato. Frei Hans, nós estamos vivendo um momento complicado para as comunidades terapêuticas, porque elas eram atendidas pela assistência social e, no determinado momento, a legislação da tipificação das entidades passou para a saúde. E eles estão vivendo esse período que eu vou dizer que é de limbo. Na verdade, eles não conseguem ser atendidos pela assistência e não conseguem ser atendidos pela saúde. Eu gostaria de um comentário do senhor a esse respeito, porque eu entendo que o governo muitas vezes é míope, ele não enxerga a realidade. Começa a fazer grandes planos, mas a solução está aí. A coisa de uma forma muito concreta, o senhor deu exemplo, está fazendo, está dando certo, estão querendo inventar uma roda que o carro já está andando há muito tempo e está dando certo com 80% de recuperação. Gostaria que o senhor comentasse isso. Segunda, a gente tem recebido algumas críticas na cobrança, porque muitas pessoas que procuram, cujos filhos estão dependentes, são extremamente pobres, não têm muitas vezes o que comer em casa. Como conseguiriam 3 salários mínimos? De que forma o poder público poderia, né, através financiar esse tratamento? E a terceira, desculpa trazer 3 perguntas, mas a terceira, como o senhor é padre, o senhor é um frei franciscano, eu também sou padre, hoje eu tenho percebido a Igreja Católica muito tímida para enfrentar esses desafios. Eu gostaria de um comentário do senhor a respeito. Primeira coisa, esta questão está na saúde, está no social, é uma coisa muito triste. Eu brincando sempre digo, quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama. E nós somos a grama, porque é uma coisa triste. Anos e anos estamos com o pedido da renovação da filantropia e nos jogam para o social, depois jogam para a saúde e ainda não recebemos a renovação, só protocolo. Vivemos há tantos anos de protocolo. É uma coisa, não sei como fazer. É difícil. Olha que o senhor está aqui com deputados, eu acho que vota ao orçamento público. Nesse sentido, tem que haver um compromisso maior, né? Sim. Para mim, o governo tem que decidir, até eu sugerindo, no caso da droga, que é uma emergência, se fizesse algo próprio. Nem da saúde, nem social, algo próprio. Programa exclusivo. Exclusivo para esta questão, que é uma calamidade pública. E aqui se pode dar leis mais abertas, mais flexíveis, mais rápido. A droga não tem lei, ela cresce todos os dias. Então nós precisamos fazer algo de ciência. Eu estou convicto. Depois precisamos ver as obras que são sérias, e aqui dá um carimbo de, não sei, um selo de qualidade e chega de cada um vai fiscalizar. Impressionante quanta gente vem lá e dá palpite. Depois, quando o governo quer dar uma ajuda, como foi pouco tempo atrás, ofereceram para nós também muitas vagas, mas vem um edital junto que não dá para aceitar. Quer mudar nosso sistema. Primeiro, tem que ter cada 10 dias um médico. Estes meninos não são doentes. Quando precisa, eu chamo. Depois, não pode trabalhar. Porque diz, não, se nós pagarmos, não pode trabalhar. Mas que coisa! Sem trabalho não se recupera. Depois, não pode ter religiosidade, obrigação religiosa.
Que negócio? Onde vou educar eles? Vou fazer para cada grupo, nós temos budistas, evangélicos, nós temos ortodoxos, judeus. Não é possível. Então, não sei como, eu disse já em muitas ocasiões, porque vocês não respeitam assim como Deus nos criou. É um carisma, Deus nos pediu assim, e dá certo. O que nós queremos? Queremos recuperar o que queremos? Na Alemanha, às vezes, no início também, a discussão foi muito séria. Então, eu logo chamava todos e disse, o que vocês querem? Querem recuperar? Eu também quero. Então, vamos ver os resultados. Lá se olha muito no título, se você tem título, você tem diploma. Eu disse, mas o amor vale mais do que qualquer título. Hoje já somos respeitados, tem 4 fazendas lá e vamos abrir mais uma, né? Então, em relação à primeira pergunta. A segunda, os 3 salários é uma discussão. E fala, não tem condições. Mas eu sempre digo, vejam, com a comunidade se pode ajudar os parentes, a paróquia, o governo, porque dispensar totalmente para nós significa que tem que fechar. Eu não posso assumir essas despesas que a gente tem com eles antes de chegar. E depois, às vezes, também chora, e depois vem com carro grande, e tragam tanta coisa para os filhos. Não todo que fala não tem condições, não tem. É um pouco de questão de preferência. E se a família tem condições e não ajuda, isso também é ruim. Então aqui a gente precisa ter critérios. Mas se o governo pode ajudar, eu gosto muito quando a comunidade se envolve também, né? Quem mais me pede são os padres, que querem de graça, né? Faltou a terceira resposta sobre o envolvimento da igreja. A igreja, eu penso com toda timidez, mas aquela que no momento mais faz. Muitas obras nesse sentido tem. A igreja tem, por exemplo, o plano da solidariedade, mas podia ser um pouco mais. Mas quero defender também, até o Papa nos visitou, né? E isso, sem dúvida, foi algo pensado e colocar uma marca, dizer, eu, como Papa, estou junto com este trabalho. Reconhece o trabalho. Reconhece e apoiou. Então eu vejo a igreja faz que pode, sempre com um pouco de timidez. Mas no meu caso, a minha ordem me liberou e também a igreja sempre me apoiou. Eu não posso dizer que não tive apoio nesse sentido. Deputado Jorge, vamos fazer uma rodada, só tem 10 minutos de programa. São 3 perguntas de uma vez, por favor. Ok, Frei Hans, nós temos um conceito de que as drogas ilícitas começavam pela maconha. É maconha, cocaína, heroína, crack, e surgiu agora novas drogas, o oxi, por exemplo. E hoje a gente está com outro conceito, dizendo que a porta de entrada é a bebida alcoólica, que é uma droga oficializada. O indivíduo começa a beber, daí a pouco passa para as drogas. E no trabalho que o senhor tem, não sei se o senhor tem algum estudo, alguma pesquisa, desses 20%, aqueles que resistiram a voltar à normalidade, os pacientes que não voltaram, nós tivemos êxito no tratamento, vamos dizer assim, a Fazenda Esperança pesquisou qual droga que esse usuário estava usando e se das drogas, de tantas drogas ilícitas, e mesmo da bebida alcoólica, a qual que pesou mais para não ter esse sucesso do tratamento. Em geral, eles não caem na droga. Eles sabem, não querem mais e tá. A maioria pode achar talvez um pouco estranho, cai de novo na parte afetiva, no sexo, e aqui depois se frustram, e aqui começam a beber, e depois começam a fumar, e volta de novo a esta vida sem profundidade e sem valores. E não dá alegria, e nesta frustração eles podem também voltar para a droga. Mas o caminho, a maioria, vai através das amizades e esse liberalismo que existe em tudo. Então eles se deixam um pouco os valores que aprenderam na fazenda.
Quando alguém me telefona e chora, cair, eu pergunto sempre, qual é a frase do Evangelho que você viveu hoje? Ah, não estou vivendo. Qual foi o sermão que o padre fez domingo na missa? Ah, não estou mais indo. Então, você abandonou aquele que você aprendeu, como que é ficar em pé? A vida, também para mim, para ficar em pé, tem que ser radical na vivência do amor. Se eu deixo, também as tentações vão me pegar. Nós somos humanos, temos dentro de nós 2 cachorros, um cachorro bravo e manso. Se eu alimento o bravo, vai dar estrago. Tem que lutar para sempre alimentar esta vida nova. Isso custa, né? Deputado Donizete Braga, uma brevíssima pergunta, breves respostas também, Frei. Não, na verdade, Jorge, não seria nem pergunta, mas um entendimento, né, de que o conceito que a Fazenda da Esperança hoje exerce enquanto atividade de recuperação químicos, acho que é um modelo que nós temos que trabalhar aqui na Assembleia Legislativa, não só para sensibilizar o governo do Estado, né? Bem que eu acho que o Afonso, como colocou isso, o senhor, nós não podemos reinventar a roda, né? E nesse conceito também dos investimentos, né, sensibilizar o governo federal para reconhecer na Fazenda da Esperança um modelo bem sucedido, né? Tiveram vários problemas, né, quer dizer, começaram no casebre para que pudesse iniciar esse processo, mas eu fico muito feliz com a manifestação do Frei Hans, né, com o conceito que foi estabelecido. E nós estamos, Jorge, apresentando uma emenda ao orçamento do Estado para o ano que vem de 170 milhões. Esta emenda nós queremos obter a assinatura dos 94 deputados e deputadas para que possa ser investidos em programas e ações do governo do Estado. Esperamos também que a presidente Dilma, nos próximos dias, irá lançar o Programa Nacional, né, de combate às drogas, como das terapêuticas, né, que nós temos aqui concordância com o que pensa o Frei Hans. E também nós temos aí uma agenda já marcada com o prefeito Kassab, o deputado Jogiato, que articulou com o prefeito Kassab no dia 18, onde a frente vai estar apresentando o mapeamento que nós fizemos com relação às drogas aqui no estado de São Paulo. Você falou também da cartilha que nós lançamos essa semana, que tem um processo de orientação, de informação para que a gente possa entrar nesta batalha e começar a recuperar os nossos dependentes químicos. Eu já deixo também sua saudação ao Frei Hans, a gente já vai fazer uma rodada final aqui para depois as considerações Agradeço finais. muito, Frei Hans, e a oportunidade, muito obrigado, fomos bem recebidos lá na Fazenda da Esperança, participamos de um belo almoço, né, com jovens que vieram, inclusive, de outros estados, uma grande delegação, foi uma mera coincidência, e nós tivemos o prazer de conhecer, que eu não tenho dúvida alguma, que são elementos que vai fortalecer o trabalho da Frente Parlamentar. Deputado Orlando Bolsoni, sua saudação. Primeiro, é um motivo de alegria, então, primeiro agradecer muitíssimo de coração o Frei Hans. Dentro dessa linha que o deputado Donizete lembrou, eu pediria uma reflexão final do senhor sobre o papel da família na recuperação, em especial do jovem e do adolescente. O senhor responde nas suas considerações finais. Sua saudação, deputado Padre Afonso Lobato. Queria agradecer, Frei Hans, pela sua presença aqui. Nós sabemos que o senhor está vindo da Bahia, fez o esforço de estar aqui conosco. Muito obrigado. Agradecer pelo trabalho e pelo testemunho que o senhor tem dado. No meio de tanta confusão, o deputado Jorge dizia um sinal de esperança. E é isso que quer ser a Fazenda da Esperança. No meio do desespero, da aflição, da dor, do sofrimento, levar a esperança. Dizer, é possível se reencontrar, é possível ter vivamente. Então, esse testemunho, pelo trabalho do senhor, do Nelson e de tantos outros colaboradores do senhor, eu queria agradecer e dizer para o senhor, conte sempre conosco naquilo que a Assembleia Legislativa, naquilo que os deputados puderem somar, nós estaremos à disposição. Muito obrigado pelo seu testemunho. Deputado Jorge. Eu também, Frei Hans, quero agradecê-lo e também, não só pela presença do senhor, mas pelo exemplo que o senhor dá. Eu acho que o senhor dá exemplo a todas mais outras associações, as outras ONGs, né? E a gente percebe que nessa luta do senhor, o senhor cumpre sua tarefa. E a gente vê, às vezes, governos não cumprindo a sua função. A gente vê um governo que não fiscaliza a fronteira internacional e deixa passar as drogas, além das drogas, armas ilegais.
armas que matam, arma que aumenta a violência. As fronteiras estaduais, os governos estaduais também não cumprem a sua tarefa. Não fiscaliza, entra as drogas pelo Estado, né? Entra as armas também, e chega no município e tem prefeitos que não dão atenção nenhuma. Sabe onde estão os pontos onde tem as drogas, onde tem as armas. A polícia também é culpada disso, a parte da imprensa é culpada. E eu quero dizer para o senhor está de parabéns, que o senhor está fazendo seu papel, está cumprindo sua tarefa. E aqui de coração, parabéns, Frei, que Vossa Senhoria, que já sofreu muito, deve ter sofrido até ameaças de morte, coisa assim, de traficantes. Eu quero que o senhor continue nessa luta e sou sempre um apoiador inconteste na luta do senhor. Agradeço muito por Começando pela família, Frei Hans, respondendo à pergunta do deputado Orlando Bolsoni, inclusive eu queria que o senhor falasse nas suas considerações finais essa coisa de pegar um garoto jovem, com tão baixa estima, destruído, fisicamente às vezes, afastá-lo da família por 3 meses, no mínimo 3 meses, deixá-lo sem internet, deixá-lo sem televisão, levar um pedaço da vida, da realidade desse jovem, como é esse trabalho, e quem quiser ajudar também essa empreitada, o que pode fazer. É importantíssimo a família e, sem dúvida, a situação em que nos encontramos por falta de família. A televisão aqui também tem uma grande culpa, vai se destruindo a família. Se eu vejo as novelas, com facilidade se apresenta uma vida que não é justo. A separação, muitos pensam, não tem problema, vou casar com outro. Os pais podem se separar, mas dentro do filho não se separa nunca pai e mãe. Ele tem dentro de si sangue do pai e da mãe, sentimentos, gosta dos dois e principalmente cada criança nasce para unir. Se os pais se separam, ele fica frustrado profundamente. Sua missão parece não deu certo. Então precisamos valorizar a família, fazer tudo para as famílias fiquem unidos. E depois, eu digo em todo canto, precisamos mudar também a lei da criança, que protege de um jeito que prejudica a criança. Nós não podemos exigir nada da criança de trabalho, porque tudo já é escravo. Eu trabalhei com 14 anos, foi na fábrica, eu sujei minhas mãos, toda a curiosidade foi em cima. Então precisamos dar chance à família educar os seus filhos. Hoje pais têm medo, porque tudo lá já vem e tudo. Então precisa aqui uma reflexão ampla, mas a família precisa ser fortalecida. Uma sociedade onde a família não é mais o mais importante, ela é fracassada. Então eu gostaria muito, e nós trabalhamos assim, também trabalhamos muito na prevenção. Temos um programa lançado em muitas escolas. Em Bahia lançamos agora, junto com vários prefeitos, Viver de Cara Limpa, que é um projeto que vai nas escolas, um livro da parte do aluno, do pai e do professor. É uma coisa importantíssima, começar cedo, ajudar a família e os jovens a refletir sobre esse assunto para não entrar na droga. Mas isso tudo é uma luta difícil, parece, quando se fala, logo diz, não temos dinheiro, não tem isto, não tem isto. Muita coisa morre na praia por causa da burocracia. Mas não vamos desanimar, porque o resultado que eu vejo me dá força de caminhar. Quantos jovens que hoje são homens novos e realizam grandes coisas. Quantos pais que eu vejo que choram de alegria porque o filho voltou recuperado. Isso me dá força para ir no mundo inteiro e onde alguém coloca a mão e pede ajuda, eu quero dar. Me dói quando a gente tem que escrever, espera, porque não temos vaga. Por isso eu peço a todos, o Estado, o governo federal, estadual, liberam verbas para podermos construir mais casas. Mais casas significa acolher mais jovens. Tirar eles da rua, dar a chance daqueles que querem. E muitos querem se recuperar. Graças a Deus, a Fazenda hoje tem fila em todo canto. Então eu agradeço muito por este momento.
Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, basta entrar no site www.fazenda.org.br. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Frei Hans, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E que a Fazenda da Esperança floresça, se multiplique por todo o planeta. Muito obrigado à presença dos deputados, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre, eu espero você.